Todo o capítulo, queridos, diz assim a preciosa palavra do nosso Deus. Como suspira a coça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, e no monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo. Ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo, o teu Deus, onde está? Porque estás abatida, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Amém. Queridos, em seus corações, eu aconselho, juntem-se a mim, fazendo um coro em oração ao Senhor, para que Ele, pelo poder do seu Santo Espírito, na pregação de sua palavra, fale aos nossos corações. Transforme cada vez mais os nossos corações, a sua vontade, que Ele seja glorificado, que a igreja seja edificada e que pecadores sejam salvos, se assim for da vontade do nosso Deus. Oremos, irmãos. Diante da Tua palavra, Pai, o nosso coração submisso diante da Tua palavra, com um coração de adorador. Ó Deus, diante da Tua preciosa, rica, viva, exortativa palavra, todo homem deve ceder. Então, Pai, em o nome de Jesus Cristo, em o nome de Jesus, Pai, pelo poder do Teu Santo Espírito, ao ouvirmos a Tua palavra, Deus, a leitura, a pregação da Tua palavra, enche-nos, Deus, enche-nos da Tua palavra, enche-nos da Tua verdade absoluta e seja todo homem mentiroso. Não permita, Deus, que sejamos assaltados nesse momento, que o nosso coração nos roube, o nosso coração enganoso nos roube, nos distraia, seja com algo que anteriormente aconteceu, seja com o daqui a pouco, com o depois. Ó Deus, que nada, Pai, venha impedir de que Tua palavra vingue dentro dos nossos corações. Suplicamos ao Senhor, Pai, que toda a altivez do nosso coração, toda a arrogância, Pai, o Senhor possa arrancar dos nossos corações, nos esvaziando completamente, ó Deus. Precisamos, Pai, do Senhor. Assim nós fazemos essa oração suplicando, Pai, que o nosso coração esteja longe de relativizar a Tua palavra, ó Deus, senão não amaremos o Senhor e sim a nós mesmos, e nos livra disso, ó Deus. Que seja a Tua palavra, ó Deus, que seja glória somente ao Teu santo nome e não a nós em absoluto, ó Deus. Suplicamos, Pai, desejosos de que o Senhor nos fale ao coração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, na infância, adolescência, eu via muitos, e geralmente eram os adultos, falando consigo mesmo. E alguém dizia, isso é loucura, alguém está falando consigo mesmo, é loucura. E eu sempre recebia uma explicação, quando questionava, por que aquela pessoa está falando sozinha? E eu ficava assustado, muitas vezes ele está falando sozinho, algum parente, algum amigo.
E alguém dizia assim, ele está com problema, ele está passando por problemas, ele está, como diz o pernambucano, aperreado com alguma coisa. O coração dele está abatido, ele não está em paz. É por isso que ele conversa consigo mesmo. O salmista aqui, queridos, com muita maestria, ele mostra, ele revela a conversa que ele tem com a sua própria alma. E por que essa conversa? E por que tanta pergunta? E por que esse questionamento com a sua própria alma? E aí, queridos, uma ansiedade, na verdade, queridos, a condição do seu coração sendo revelada aqui, sendo mostrada, e quando eu digo com maestria, porque o salmista, sendo inspirado pelo Espírito Santo, ele quer escrever, ele quer que isso poeticamente, ele quer que isso seja cantado, ele quer que isso jamais seja esquecido pelo povo de Deus. Qual é a condição da minha alma? Eu quero que as pessoas saibam, eu quero que tenham conhecimento como está a minha alma. João Calvino, ele diz que o livro dos Salmos é a anatomia da alma humana. Não existe sentimento humano que não tenha sido descrito nos Salmos, na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Todo sentimento humano acredita-se que está ali nos Salmos. E por que é que ele escreve, e por que ele revela de maneira tão maravilhosa, veja, essa perturbação da sua alma? O que é que perturba, queridos, uma coisa que muitas vezes nós usamos do relativismo, daquilo que é pertinente ou não, daquilo que muitas vezes nós negociamos como a primeira coisa, que é o estar na presença de Deus na adoração, o ir ao culto. E aí, certamente, eu quero acreditar que, junto comigo, vocês entendem isso. A primeira coisa que nós negociamos quando acontece ou algo de muito bom ou algo de muito ruim é o culto. Se chega uma visita lá em casa, ou seja, os forasteiros da minha porta para dentro, eu negocio o dia do Senhor, eu negocio o estar na presença do Senhor, o responder santa convocação. O mandamento diz, os forasteiros da minha porta para dentro, eles seguem o ritmo da minha casa. Vejam, mas a gente negocia. Eu não vim ao culto porque eu estava com visita em casa. Eu não vim ao culto porque eu recebi uma notícia de que alguém, isso e aquilo outro, ou uma notícia boa ou uma notícia ruim, ou uma mera dor de cabeça, ou qualquer coisa. O humor, ou seja, a condição da nossa alma nos leva a negociar em primeiro lugar. Por que eu digo em primeiro lugar? Porque seja qual for o motivo que você não esteve respondendo santa convocação no dia do Senhor, no outro dia nós estamos respondendo ao nosso patrão. Nós estamos respondendo ao trabalho, nós estamos respondendo à faculdade e entre outras coisas do nosso dia a dia. Porque nós temos um prêmio no final, né? No final do mês, nós temos os números acrescentados na conta bancária, porque nós temos uma nota que vamos receber, e entre outras coisas. Mas no que diz respeito ao culto, é a primeira coisa, infelizmente, que nós negociamos. Cantamos o Salmo 137, que vai falar também sobre isso, do coletivo. Veja, o povo de Deus foi impedido ali de estar adorando a Deus. E aí o salmista também descreve o coração do povo, como é que estava a condição deles, porque estavam impedidos de estar no local da adoração. Cantar o cântico do Senhor em terra estranha, isso é impossível. Ele naquele salmo imprecatório, ele também faz algo contra si mesmo. Ele diz, que minha mão direita resseque, que a minha mão que toca a harpa, ela fique seca, ela fique dura, que eu não consiga tocar, que o meu paladar, ele se apegue ao céu da boca, ou seja, que eu não consiga cantar, caso eu prefira a minha maior alegria do que Jerusalém. Caso eu prefira qualquer diversão, qualquer prazer, do que estar na presença de Deus. O salmista também coloca no Salmo 137 que ele entende que seu coração é enganoso. Ele fala, é impossível, não tem como, mas ele sabe que seu coração pode ser tentado, que muitos haviam cedido ali. Mas então aqui no Salmo 42, não mais o coletivo. Veja o povo todo, um homem. E aí aqui, veja, os filhos de Corá, o título diz isso. Alguns acreditam que
Davi, isso era comum em alguns salmos, o salmista ele entregava aos filhos de Corá para que eles musicassem os salmos. Então, aqui o salmista sendo Davi, ou sendo perseguido por Saul, ou como alguns também entendem como Absalão. Mas, queridos, o mais importante de entender é que ele estava impedido de estar na presença do Senhor. E eu quero sempre falar, ele não estando em Jerusalém, assim como também no Salmo 137, como não estando em Sião ou no Monte de Sião, no único local onde Deus se manifestava, onde Deus se comunicava com o seu povo, o local da adoração, eu queria contextualizar para o culto. Então eu queria que isso sempre viesse ao seu coração, à sua mente, o culto, responder santa convocação, quando as crianças de peito deveriam estar presentes diante do Senhor. O noivo e a noiva saem, então, dos seus aposentos e vai responder a santa convocação, vai ouvir a voz do Senhor. Então, contextualizando o culto, o salmista ele coloca aqui, logo de cara, logo no primeiro versículo, eu quero expressar como é que está a minha alma, porque eu estou fora da cidade, eu estou fora do local da adoração, porque eu não posso cultuar a Deus, porque eu não posso ir para a igreja hoje e cultuar a Deus. Observe que o impedimento, risco de morte. Mas ele quer expressar, ele quer dizer com sinceridade como é que ele está. E eu queria, queridos, assim como eu, todas as vezes que leio esse salmo, que eu canto esse salmo, que eu prego esse salmo, como eu fico constrangido, a condição da minha alma, como eu me sinto por dentro, como eu me vejo, que isso me leve ao constrangimento e que Deus me transforme, que Deus me mude. Mas observe o que ele faz. Ele pega um animal, o versículo de número 1 do Salmo 42, ele diz, como a corça. A corça é uma espécie de veado. E ele usa esse animal, como ela suspira, mas na verdade esse suspiro aqui é um gemido. É um gemido medonho, é muito mais medonho do que aquele gato que fica no telhado e incomoda todo mundo. Ele pegou esse animal, inclusive a palavra original aqui no texto para esse animal gemendo é uma palavra única para ele. De tão estranho, de tão diferente que era ouvir o gemido desse animal. Diz o texto que a minha alma está desse jeito. Como esse animal, como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Por que a corça está tão sedenta? Veja, talvez um predador, talvez um caçador, ela precisava recobrar suas energias, ela precisava se acalmar, ela precisava tomar fôlego, ela precisava ser hidratada. E aí diz que, o comentarista diz que quando a corça, esse tipo de animal, quando ele vê o leito do rio, quando ele vê as correntes das águas, ele não simplesmente abaixa a sua cabeça e dá umas lambidas até matar a sua sede. A corça, ela corre, corre e não para até que ela se veja envolta completamente pelas águas. Ela quer ser refrescada por fora, por dentro, ela quer se sentir segura, na verdade, com todo o rio à sua volta. Então o salmista diz, desse jeito, a minha alma está gemendo de sede por dentro. Eu me contorço por dentro. É desse jeito. A minha alma, mais uma vez, como diz o pernambucano, agoniada. É uma agonia por dentro. E, irmãos, eu queria que o seu coração fosse levado a isso. Veja, quando eu sou impedido de ir ao culto, eu vou repetir isso propositalmente o tempo todo. Quando eu estou impedido de ir ao culto, qual é o meu sentimento? Como é que eu me sinto? A minha primeira pergunta, quando alguém diz para mim, pastor, eu não pude vir para o culto domingo, por que isso? Porque foi uma tragédia, porque foi uma alegria, na mesma hora, mas preocupado, não apenas curioso com o coração daquela pessoa, a minha vontade que tem é, você pegou no celular, no momento em que você não estava no culto, no momento em que o povo estava adorando, você correu para as redes sociais, você correu para adiantar o seu trabalho durante a semana, ou você colocou a sua face no pó, ou você ficou de joelho, ou você foi louvar o Senhor, você foi ler a sua palavra. Mas a gente vê que a primeira coisa que nós negociamos, veja, nos esquecemos e ficamos em paz no nosso coração, parece que é um alívio. Muito cuidado com o seu coração.
Parece que é um alívio. Não pude ir para o culto e agora eu ligo a televisão, eu pego o celular e pouquíssimo caso eu faço. Deus está sendo adorado. Os meus irmãos, o corpo está respondendo santa convocação e eu estou apático aqui. O salmista diz que não fica apático. O salmista diz que não fica em paz. Ele diz, a minha alma tem sede do Deus vivo. E sempre na Escritura, quando nós vemos o Deus vivo, é meio que um sarcasmo para os outros povos. O salmista também canta, nós cantamos, tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem os seus pés, mas não andam. Porque os outros ídolos são ídolos mudos, são mortos, são falsos deuses. Então, sempre que há no Antigo e no Novo Testamento o Deus vivo, é uma declaração que nós temos o único Deus vivo e verdadeiro como o nosso Senhor. Então ele diz que a minha alma tem sede e ele especifica. Não é da mesma forma que o mundo tem a sua sede pelos seus ídolos. E veja por que é que eu me constranjo. Porque o meu coração é uma fábrica deles, dos ídolos. Então se eu não vou para o culto e eu fico em paz, é porque eu estou satisfazendo algum ídolo do meu coração. Eu fico em paz em estar ouvindo bobagens agora nas redes sociais. Eu fico em paz agora em estar profanando o dia do Senhor, buscando estudar, buscando trabalhar e qualquer outras coisas, que são inclusive pertinentes para outros dias. A minha alma, ela é sedenta desse jeito, mas não como o mundo, ao Deus vivo. Talvez você declare agora, esse é o meu Deus, é o Deus vivo, é esse que eu sirvo. Você diz amém, aleluia. Mas então, por que é que você se relaciona com esse Deus como se ele estivesse morto? Se nós declaramos que servimos a um Deus vivo, porque o nosso relacionamento com Deus muitas vezes é como se fosse com um Deus morto. Quando morre, se perde completamente o contato, se perde o vínculo, se perde a comunhão, não tem mais como ouvir, não tem mais como falar, não existe relacionamento, não existe mais aproximação. E porque nos relacionamos com Deus como se Ele estivesse tão distante, como se Ele estivesse morto. Observe, irmãos, nas nossas orações, como elas são banalmente curtas. Invocamos a presença de Deus e já dizemos tchau, e já dizemos amém. A oração é um chavão hoje para abrir e para terminar coisas formais. O tempo em que eu suporto ouvir a pregação da palavra, o tempo em que eu suporto ler a palavra, muitas vezes com misticismo, leio poucos versículos, leio um capítulo, e é como se eu dissesse a Deus, veja, se satisfaça aí porque eu já li alguns versículos da sua palavra e porque eu já fiz uma reza corriqueira hoje pela manhã. Por quê? Porque declaramos que temos um Deus vivo como Senhor e Salvador de nossas vidas e o nosso relacionamento é tão pobre, é tão distante como se Ele tivesse morto. O versículo 2 diz, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando irei e me verei perante a face de Deus. Irmãos, esse homem estava foragido, esse homem estava distante, sei lá, se dentro de uma caverna, aonde quer que ele estivesse, sozinho. Ele não estava mais com as suas posses, ele não estava mais no conforto do seu lar, só. Ele não tem outra coisa na cabeça, ele não deixou nada para trás, ele não tem dinheiro, ele não tem coisas materiais para estar se preocupando. E os meus negócios, como é que vai ficar? Porque parece que é um fanático, é um radical, sei lá os nomes que dão tanto hoje para um pouco de piedade. Um pouco de piedade, um pouco de zelo pelo culto, pela teologia. São tantos os nomes pejorativos que se dão. Esse homem parece que não tinha outra coisa na sua cabeça. Não tinha outra coisa no seu coração. Quando é que eu me verei perante a face de Deus?
Se hoje os crentes tiram férias, se os crentes hoje embargam hoje o momento de adoração, o momento de ir para a igreja. Eu já ouvi pastores dizer, eu no domingo, eu nas minhas férias ir para a igreja. O lamentável foi que minha esposa ouviu isso. Eu fui pregar numa igreja em que o pastor disse, nas minhas férias eu não vou para a igreja nenhuma, eu vou para o shopping. E a minha esposa diz, e o dia do Senhor? Ela perplexa e ele disse, ha. Ele deu um sorriso, porque ela não deveria ter ouvido isso. Não descansamos. Veja, então, há entre os crentes, há entre aqueles que se dizem povo de Deus, e pasmem, pastores. Quando é que eu me verei perante a face de Deus? Não existem embargos, não existem concessões. Estar na presença do Senhor não é opcional. Não podemos relativizar. É pertinente hoje porque eu não consigo e... Ele aqui, queridos, realmente entenda, realmente impedido, quando é que eu me verei novamente perante a face de Deus. Ele diz, então, como é que está a sua alma, mais uma vez, o versículo 3, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus onde está? As minhas lágrimas são meu alimento dia e de noite. Veja, o alimento, o banquete, a ceia, é quando a gente está feliz. Aí nós temos motivo de fazer comida e convidar pessoas e banquetear. Ele está dizendo que não tem nenhuma alegria. Ele está dizendo aqui que nada faz com que ele mude o seu estado da sua alma, o seu humor. O motivo que eu tenho para festejar não existe. Então, eu como as minhas lágrimas. Repetindo, assim como numa ceia, numa festa, a gente celebra alguma coisa, está feliz, a gente come. Ele diz, a condição minha é essa, eu como as minhas lágrimas. Mas espera aí, daqui a pouco passa a sua tristeza, daqui a pouco você se distrai com as redes sociais, a sua tristeza passa quando você liga, porque tem que pegar no celular. Eu tenho que ver isso e a gente vai e mente para si mesmo, se engana, isso é loucura. Será que se distrai quando alguém diz, vem cá, eu vou te levar para passear? Alguém está triste por seja qual for o motivo, alguém acaba a tua tristeza, porque alguém distrai você. Ele está dizendo aqui que é de contínuo, dia e noite. Ele quer dizer, nada me distrai, nada consegue roubar da minha mente, arrancar disso. Eu não saio dessa condição o tempo todo. Quantas pessoas, irmãos, estão em depressão? Quantas pessoas estão passando por momentos difíceis, mas em algum momento ela é distraída, ela consegue sorrir, ela consegue ter prazer. Por esse motivo, esse homem não conseguia sair do estado do seu coração. Por qual motivo, irmãos? Por causa do culto. Por causa do culto. Ele não estava assim por causa do dinheiro que alguém poderia roubar, que alguém podia pegar as suas coisas. Por causa dos amiguinhos que podiam alegrar, estar na presença dos amigos, na roda dos amigos. Porque ele queria estar na presença de Deus. Então ele diz, essa é a minha condição. Veja, os inimigos, ele vai dizer na frente que é os inimigos, quando ele vai repetir na forma de ênfase, ele vai dizer que eles perguntam, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus onde está? Quando a gente lê assim, o teu Deus onde está, a primeira coisa que dá para entender é alguém dizendo assim, cadê que teu Deus não te ajuda? Cadê que teu Deus te socorre nesse momento agora? Você está correndo, você está fugindo, correndo risco de vida. Cadê o teu Deus? Onde está? Porque ele não te defende. Na verdade, não é isso que os inimigos faziam. Não era isso que eles queriam dizer com essa pergunta. Essa pergunta assolava mais o coração do salmista quando eles perguntavam, o teu Deus onde está? É porque eles estavam querendo lembrar ao salmista, caso ele esquecesse, que o Deus dele estava sendo adorado naquele único local e ele não podia estar presente. Então os inimigos, aquelas pessoas, faziam perguntas e isso machucava, e isso feria, e isso colocava cada vez mais ele para baixo.
Porque eles se lembravam, me deixe contextualizar, irmãos. O teu Deus onde está? Era como se alguém dissesse, veja, você está preso, você está impedido, você está acamado. E Deus está sendo adorado na igreja presbiteriana da Aliança. O povo está lá adorando, o povo está respondendo santa convocação, o povo está ouvindo a palavra. E você não pode estar lá. Essa é a agonia dele. Essa é a falta de paz dele. Porque ele não podia estar na presença do Senhor em adoração. Ele não podia estar com o povo adorando ao Senhor. Então, o versículo 4, ele diz, lembro-me dessas coisas. Lembro-me dessas coisas. Olhe para onde vai o pensamento dele quando alguém perguntava isso para ele. Teu Deus está onde? Está lá, sendo adorado. Ainda, queridos, que entendamos que o Senhor tabernaculou, ainda que entendamos que nós somos o templo do Espírito Santo, mas que o congregar, queridos, que nós devemos congregar, que deve ter ajuntamento solene, a Assembleia de Deus reunida, a resposta de santa convocação, ainda em nossos dias, até a volta do Senhor. Então, queridos, ainda que entendendo que o Senhor que habita nós, que não há um lugar só específico, mas o corpo de Deus unido para a adoração. Vejam só, o versículo 4, então a memória dele vem. Lembro-me dessas coisas e dentro de mim se me derrama a alma de como passava eu com a multidão do povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Certamente ele, o salmista, como um dos primeiros ali da fileira, guiando o povo. E eu quero que vocês observem esses gritos. Multidão em festa não era no local da adoração, irmãos. Era indo ao local, como nos salmos, nos cânticos de romagem, indo ao templo, eles batucavam, eles festejavam, eles mostravam a sua alegria. Assim como o Salmo 122, não obstante as notícias ruins ao que estavam vivendo, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aqui, queridos, ele se lembrava da sua alegria ao ir ao templo. Reunido com o povo, eles expressavam a sua alegria. Ele está lembrando antes de ir ao culto, irmãos. Quantas vezes saímos de casa aos gritos, às rispidez, às discussões, os maridos e as esposas, os filhos vendo, ouvindo aquilo dentro do carro, dentro de casa. Eu não vejo meus pais discutindo assim para ir trabalhar todos os dias, mas para a igreja é uma preguiça. No trabalho é 6 horas da manhã, a igreja é 9h30, mas ainda vejo discussão, ainda vejo preguiça. Os filhos percebem desde a mais tenra idade isso, e depois nós perguntamos o porquê, aonde foi que eu errei? O salmista está dizendo, eu me lembro, a festividade para a gente chegar no local da adoração. A agonia da sua alma, como que se ele pudesse trazer paz à sua alma, um alívio. Ele lembrava da igreja, ele lembrava do povo de Deus, a preparação da alma indo ao templo para adorar. Então ele diz, queridos, no versículo 5, porque estás abatida, ó minha alma. Veja, como forma de ênfase e repetição, mas veja, poeticamente ele repete, para que pudesse, veja, queridos, isso não saísse, é ênfase mesmo, mas para que isso não saísse do tema. Eu estou desse jeito, ele quer dizer, eu estou, porque estás abatido, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei a ele, meu auxílio e meu Deus. Ele dizia para a sua alma, ele queria comunicar a sua alma, apesar da tristeza, apesar da angústia, ele queria dizer, veja, Deus é o nosso auxílio, ele é o nosso refúgio, ele é a nossa rocha. Então ele trazia a memória, ele apresentava a sua alma, quem era o seu Deus, o Deus vivo. Ele dizia, ainda o louvarei. Deus não vai permitir que eu fique nessa condição, afastado dele durante muito tempo. A certeza. Então ele também dizia isso à sua alma. Ele não deixava ser tomado pela angústia, mas ele dizia, ele comunicava isso à sua alma, pois ainda o louvarei. Ele dizia à sua alma, espera em Deus, porque ainda o louvarei. E quem era Deus para ele? O seu auxílio e seu Deus. Ele tinha confiança no Senhor. Ele não olhava para os montes e de onde virá. Ele sabia que o seu socorro vinha somente do Senhor.
Então segue o texto, no versículo 6 ele diz: sinto a batida dentro de mim, a minha alma, lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, e no monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Queridos, todas as figuras aqui dos montes, dos outeiros, tudo aquilo fazia ele lembrar do local da adoração, da cidade. Tudo aquilo fazia com que ele lembrasse da igreja, do local do culto, como é gostoso estar ali. Eu lembro onde eu sentava, eu lembro do povo, eu lembro disso e daquilo outro. Vou repetir, queridos, esse homem não tinha mais nada para fazer, não. Que fanatismo é esse? Ele não tem outra coisa para falar, ele não tem outra coisa para pensar, não tem outras coisas que ele está perdendo, não. O local dele, diante de Deus, a aceitação dele que foi conquistada. Veja, eu não estou podendo estar lá. Ele diz que as coisas podem piorar. Vejam só, irmãos, o versículo 7 diz: um abismo chama outro abismo. O que acontece muitas vezes com algumas pessoas? Eu deixo de ir para a igreja, deixo de novo, e de novo, daqui a pouco eu estou acostumado e não vou mais. Ele está aqui dizendo, essa não é a condição do coração dele. Um abismo chama outro abismo, ele quer dizer, está ruim e pode piorar. Eu não vou me acostumar. Não vai chegar um momento em que eu vou dizer, não, eu já aprendi a lidar com isso. Essa dor, essa falta, eu vou aprender, eu vou conseguir, eu vou seguir adiante. Um verdadeiro adorador, ele não consegue. Ele está dizendo, pode piorar, eu vou piorar. E olha como ele se sente, ao fragor das tuas catadupas, as cachoeiras, aquelas quedas d'água forte, ele diz, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu fui atropelado, eu estou moído. É como se ele quisesse externar isso. É assim, é um caminhão que me atropelou. O versículo 8 diz, contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Veja, queridos, aquilo que nós conhecemos, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Mais uma vez, diante da condição da sua alma, ele estampa, ele declara, veja, isso vai passar. Eu já tenho uma oração pronta de louvor ao Senhor, ao Deus da minha vida, de que ele vai restaurar a minha vida, a minha pessoa, a comunhão dele, a presença dele. De dia ele me concede a sua misericórdia, à noite comigo está o seu cântico. Ele diz, digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Porque hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos. E mais uma vez ele diz a Deus, queridos, agora não a si mesmo, digo a minha rocha, porque te olvidaste de mim. Queridos, assim como já dizia o reformador, assim como uma mãe, ela vai ao berço para que possa encontrar o seu filho, tão somente os crentes, ao ir às Escrituras, a buscar Cristo, a procurar em cada página, em cada capítulo, em cada livro, em cada palavra, Cristo. E aqui o salmista, queridos, aqui o salmista com as palavras emprestadas do próprio Senhor e Salvador de nossas vidas, daquele que ele já cria, daquele que viria. Por que te olvidaste de mim? Porque o Senhor me desamparou, porque o Senhor esqueceu de mim. Eli, Eli, lama sabactani. Porque, irmãos, a angústia desse salmista aqui é equivalente a Cristo no Getsemane, no jardim da prensa, no lugar onde aquele líquido precioso era prensado. A angústia do salmista, a de Cristo no Getsemane, onde Jesus Cristo, veja, declara, angústias de morte se apoderaram de mim.
E ali o seu sangue também escorreu, o líquido precioso no lugar da prensa, onde ele estava sendo espremido, também escorreu. Cientificamente e medicinalmente é comprovado de que há uma depressão extremamente profunda, os poros da pele se dilatam e gotejam sangue. A de Cristo corria. Tamanha era a sua angústia. Por que te olvidaste de mim? Veja, Deus meu, porque o Senhor me desamparou, porque te olvidaste de mim. Por qual motivo? Queridos, lá no Getsemane, o Senhor chama os seus discípulos para orarem. Pai, se for possível, livra de mim esse cálice. Se for possível, livra de mim esse cálice. Quando eles encontram os discípulos dormindo, veja, pouquíssimo caso, basta. E aí, queridos, até quando nós, igreja, vamos ficar apáticos, queridos? Até quando vamos fazer pouco caso? Veja, porque é que como que desprendido da harmonia eterna, como que ali da Trindade, olvidado, porque o Senhor me desamparou. Ele desamparou o Filho para que vocês pudessem ser amparados, para que vocês encontrassem um lugar na presença de Deus para sempre, a aceitação gloriosa de Deus para sempre. Foi por isso que o Pai desamparou o Filho. Vejam, transfiguração, batismo, eis com a voz do céu, esse é meu Filho amado em quem eu me comprazo. Na entrada triunfal de Jerusalém, também a voz, mas esse é meu Filho amado, a ele ouvi. Mas pelo menos essas duas vezes, esse é meu Filho amado em quem eu me comprazo. Como é que esse mesmo Deus, que diz, esse é meu Filho amado, em quem eu me comprazo, o mesmo Deus de Isaías 53, versículo 10, Deus tem prazer em moer o filho e fazê-lo enfermar. Deus tem prazer em moer, em esmagar o seu filho, em espremer o seu filho. É assim que ele se sente. Por causa de quê? Cruz romana, certamente era terrível. Judeus mandavam para os romanos porque não sabiam fazer sofrer. Decapitação, a morte rápida. Manda para os romanos. Eles sabem, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Aquele que não viu o pecado, aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós. Não apenas uma dor física. Veja, não apenas a crucificação antes dele, depois dele, no momento em que ele foi crucificado, também outros foram crucificados com ele. Mas a sua angústia, o ser espremido ali, o cálice da ira de Deus, do qual o Apocalipse vai dizer que não tem mistura esse cálice, não é feito a suavização, como é feita muitas vezes, para diminuir o teor do vinho, se acrescenta água, não tem mistura. Ele bebeu até a última gota o cálice da ira de Deus, porque quando Deus olha para Cristo, Ele levou sobre si os meus pecados. Veja, a minha pessoa, Ele vê a mim, Ele vê você. Não tem outra coisa a não ser a fúria da sua indignação, sua ira santa sobre Cristo Jesus. E aquele que é todo puro, o Filho amado, em meu lugar, em seu lugar, pela sua noiva, pela sua igreja, para que ele pudesse preparar ela para si mesmo, para que ela pudesse, na consumação desse casamento, estar na presença dele para sempre, para que a igreja possa experimentar delícias eternamente. Então ele bebe até a última gota do cálice da ira de Deus. E o desespero é tão grande que ele diz, porque o Senhor me desamparou, porque te olvidaste de mim, por causa de você, meu irmão. Igreja, por sua causa, por mim. Isso é a coisa mais séria de nossas vidas, isso é o Evangelho. Está apático diante disso. Veja,
conquistou Cristo um lugar na sua presença para sempre. E aí simplesmente eu quero dar valor a isso quando eu acordar nos céus. É isso, irmãos. Veja, é isso que você tenta dizer para si mesmo e provar a si mesmo, que você vai começar a valorizar estar na presença do Senhor em adoração quando estiver no céu. Eu acredito que é a primeira evidência de que você não é um cidadão dos céus, de que você não é um verdadeiro adorador. Se assim você se sente apático, quando chegar no céu eu começo a levar as coisas a sério. Quando chegar a estar na presença majestosa do Senhor, eu vou começar a devotar o meu coração. Quando você evidencia isso agora, com a sua vida sendo vivida, o seu desejo, a sua ardente expectativa de um domingo para o outro, clamando Maranata, nesse intervalo de tempo, entre um culto e outro, suplicando, Pai, abrevia os dias, se for possível, envia Cristo Jesus, eu não tenho outro interesse, eu não tenho outro plano, que o Senhor volte, eu quero estar na Tua presença. É isso que evidencia que somos verdadeiros adoradores, de que fomos eleitos para a vida, de que fomos amados pelo Senhor antes da fundação do mundo. É isso que evidencia. Por isso que eu digo, isso deve nos constranger, isso deve nos levar a Cristo. Há um arrependimento profundo, há uma vida piedosa. Não há legalismos, mas há uma vida piedosa. O salmista então diz, por que te olvidastes de mim? E aí eu sabendo, eu ouvindo isso, o Evangelho, para que eu pudesse ser amparado. Para que eu pudesse ser amparado. Veja, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, da glória dele, ou seja, da sua aceitação, da presença, de estar na presença do Senhor sendo aceito por eles. Isto foi conquistado na cruz do Calvário e hoje eu não dou a mínima. Como, irmãos, eu posso me assegurar que eu sou um cidadão dos céus, de que eu fui alvo desse amor, de que nenhuma gota do sangue de Cristo caiu em vão, mas atingiu o seu propósito, e a minha vida foi uma delas. Como eu posso garantir isso? Há uma soberba, veja, estúpida garantia de salvação. Isso não deve nos trazer a uma confusão e a um medo, mas a uma convicção de que eu sou de fato um servo do Senhor, confio somente nele. Mas veja, por que a condição do meu coração está desse jeito? Por que ele foi desamparado? Por que foi olvidado pelo Pai? E por que eu continuo, então, nessa minha condição? Ele diz assim, queridos, o versículo 9, digo a Deus, minha rocha, porque te olvidaste de mim, porque hei de andar lamentando sob a opressão dos meus inimigos. Vejam, esmigalham-se-me os ossos quando meus adversários me insultam, dizendo, o teu Deus onde está? Sabe o que significa esse esmigalham-se-me os ossos? É como uma espada. A expressão aqui é uma espada de guerra que adentra as entranhas do homem e ele consegue ali perfurar os ossos, e perfurando os ossos, então ele dá uma cutucada assim na medula. É assim que ele se sente. Eu, quando era adolescente, eu levei uma facada aqui nas costas, e os médicos fizeram 4 raios-x, e teve discussão entre os médicos, chegava outros, e raio-x, ele está andando não, ele está paralítico, e porque passou arranhando a medula. Eles disseram que atingiram, e a única resposta foi, arranhou, raspou, mas não atingiu mesmo, e é um milagre, e leva ele no terreiro para dar o passe, e tantas coisas, e os médicos brigando. Até hoje dói. Eu levei outra aqui que atravessou o meu braço, mas aqui dói a das costas. Cutucar a medula. Ele está dizendo isso, esmigalham-se-me os ossos. É tão profundo isso, irmãos. Isso é tão, por isso que eu digo, com maestria o salmista faz isso. Mas não tinha outro jeito, porque inspirado pelo Espírito Santo de Deus, isso é muito sério, isso é muito profundo. Isso deve mexer, isso deve transformar. Isso deve me fazer converter a condição do meu coração. Veja, ela vai lá e atinge.
Esmigalham-se-me os ossos, quando o quê? Por quê? Qual é o motivo? O que é que está te fazendo mal? Me diz, me diz. Quando os meus inimigos não param de me lembrar que está tendo culto na aliança e eu não estou lá. Seja uma alegria, um prazer, seja uma pessoa que está me desviando, está me levando para longe do Senhor. Eu não consigo aproveitar mais. Eu não consigo ter prazer, mas se alguém me lembrar que hoje é dia do Senhor e que a igreja, a aliança está em adoração. Não existe angústia também. Não existe notícia terrível, momento ruim que eu estou passando. É lá na presença do Senhor. Eu devo agradecer ações de graças pelas bênçãos derramadas. Veja, suplicar pelas dificuldades, pelas tristezas, pelos dissabores da vida. É na presença do Senhor. Ele está dizendo que se sente assim quando os inimigos dele não param. Irmãos, veja que maldade, né? Vocês, o que é que a gente diria? O que é que a gente diria? Deixa de ser infantil, rapaz. Pasmem, irmãos, mas não seria essa a nossa resposta? Deixa de ser infantil, rapaz, deixa eles falarem. Por que é que ele está assim? Alguém vai ouvir? Não, porque não pode ir para a igreja. E ele está assim, desse jeito. Rapaz, aí também, isso é maluco. Que loucura é essa? Desse homem aqui, ele não faz menção a dinheiro, ele não faz menção ao conforto dele, às pessoas. O que é que me atinge? O não estar na presença do Senhor. Se alguém queria provocar ele, deixar ele pior do que ele estava, fazer mal a ele, a única coisa não era, olha, estão levando todos os teus terrenos lá, as tuas posses, o teu dinheiro, estão saqueando tudo. Era a única maneira de atingir. Está tendo culto na igreja da aliança. E você não pode estar lá. Isso era um insulto. Ele se sentia insultado. Então ele diz, por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e meu Deus. Irmão, certa vez eu ouvi essa perturbação aqui do salmista, a mesma perturbação de Cristo em João 11. A mesma perturbação de João 11, quando Lázaro ia ser ressuscitado. João capítulo 11, irmãos. Abra sua Bíblia, João capítulo 11. Em 2 versículos, fala da perturbação de Cristo. A partir do versículo 32. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou, onde o sepultastes? E lhe responderam, Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus, vede quanto o amava. Mas alguns objetaram, não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta em cuja entrada tinham posto uma pedra. Irmãos, a angústia de Jesus Cristo aqui, porque comoveu-se a sua alma. Irmãos, Jesus Cristo chorou. Ele já havia dito tantas e tantas vezes que isso era para manifestação da glória de Deus. E todo mundo, o tempo todo, dizendo, se o Senhor estivesse aqui, se o Senhor estivesse aqui. A incredulidade. Acredita-se que o choro de Jesus, pela incredulidade das pessoas. Ele já havia dito e já havia repetido e repetido. Tanto é que os judeus disseram, veja, não podia ele que abriu os olhos aos cegos também fazer com que esse fosse ressuscitado? Então ele chora e a sua alma, ela se perturba pela segunda vez. A expressão aqui, queridos, dessa perturbação da alma é como a expressão grega aqui, é como aquele cavalo de guerra. Um cavalo de guerra que era montado pelo general e que
ele bufava pelas suas narinas, apenas recebendo a ordem para que pudesse avassaladoramente ir de encontro aos seus inimigos. Então ele como que batendo com as suas patas no chão e bufando nas suas narinas, ele ia diretamente contra o seu inimigo, a morte. Ele iria matar a morte. A morte não iria ter mais poder sobre nós, para que nós, ainda que mortos, vivêssemos. Veja, queridos, a morte morreu. A morte perdeu todo o seu poder para aqueles que estão em Cristo Jesus. Temos vida e não a vivemos para a sua glória. Temos vida e não respondemos às suas santas convocações. Só os mortos não respondem a estímulos, a convites. Só os mortos não obedecem, não ouvem a voz do Senhor. Mas o salmista, na sua certeza, conversando com a sua alma, por que é que perturbas? Espera em Deus, pois ainda o louvaremos. Queridos, o que é que faz com que você não desista? Veja, o que é que faz com que você talvez seja tentado, talvez seja atacado, insultado, mas por que não conseguem? Por que as tentações do mundo? Por que o diabo, em toda a sua astúcia, por que o seu próprio coração não consegue persuadir, enganar você para que você desista? Sua maior alegria ou sua maior tristeza? Por que isso não consegue te impedir? Ou, peraí, tem conseguido te impedir? Tem conseguido te impedir? Você negocia o estar no culto, observar o dia santo do Senhor, o estar em comunhão com Ele é chato. O que é que eu posso fazer? É uma das piores coisas que eu escuto sobre o dia do Senhor. O que é que eu posso fazer no dia do Senhor? Não, o que é que eu não posso fazer no dia do Senhor? E eu digo, se pergunta o que é que você pode fazer. Tem tanta coisa maravilhosa para se fazer no dia do Senhor. Veja, estar na presença deleitosa do Senhor. Você não gosta? Você fica agoniado de ficar, eu vou ler Bíblia o dia todo. Espera aí, tem 2 cultos. Veja, as misericórdias de manhã, as maravilhas à noite. Veja, os 2 sacrifícios que existiam no horário matutino e no horário vespertino. Entre esses 2, ou até antes e depois. Veja, nós não temos, é pouco tempo para se deliciar na presença do Senhor. Veja, e aqui especificamente, no culto, está com a multidão do povo para ir adorar. Você consegue ser vencido, você consegue ser derrotado ou tem sido. Veja, o Evangelho, Jesus Cristo morreu, Ele foi olvidado, Ele foi abandonado pelo Pai, para que, veja, não mais destituído da glória de Deus, da sua aceitação gloriosa, agora você tem lugar permanente, lugar eterno na presença do Senhor. Tenha convicção disso pelo que você vive agora, meu irmão e minha irmã. Demonstre isso todos os dias de sua vida enquanto o Senhor não volta. A evidência de que é verdadeiro, de que você foi chamado pelo Senhor, de que você creu em Cristo unicamente e você é salvo. Que Deus tenha misericórdia de nossas vidas, pois um preço altíssimo foi pago para que vocês tivessem o desejo de estar na presença de Deus. Um preço altíssimo, inestimável, foi pago. O Filho foi desamparado para que você pudesse ter acesso à presença de Deus. Superestime isso cada vez mais em seus corações. Se devotem cada vez mais ao Senhor. Valorizem o culto público. Valorizem a igreja de vocês. O púlpito, a pregação da palavra, os ensinos, os meios de graça. E que o Senhor os abençoe. Amém.